Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Esperar o pessoal chegar aqui. Já eu te chamo, hein, convidada? Já, já. Pera aí. O pessoal chegando aí. Quem for chegando vai dando boa noite aí. Olá, oi. Pra gente saber quem tá aqui. Deixa eu tentar. Vou mandar aqui também para algumas pessoas. Dá pra convidar aqui? Vamos ver. Boa noite, boa noite. Tiago, Dr. Tiago Tagliati, boa noite. Quem for chegando aí, gente, vai dando boa noite pra gente fazer essa live bem bacana, esse momento bem legal. Carlos Reis, professora, tudo bem? Quanto tempo, hein? Que bom tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua presença, viu? É uma honra. Carlos Reis, boa noite, irmão. Tudo bom? Hoje nós vamos falar com uma consultora de marketing digital. Boa noite, professora. Saudades, hein? A senhora tá bem? Tá firme? Maria Aparecida Oliveira. Ó, Maria. Cida. Vamos compartilhando então, Carlos Reis. O pessoal tá chegando aí pra gente fazer essa live aí bacana. Gente, compartilha aí essa live pra gente chegar a mais pessoas. Marcos Brito. Olá, Marcos Brito, tudo bom? Firme? Vamos compartilhando aí, gente. Compartilhar. Mandar para muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm aí seu comércio, ou que é empreendedor, ou que tem vontade de ter alguma coisa aí na internet, de ter um empreendimento na internet. Hoje é o momento, viu? Vamos tirar as dúvidas, vamos conversar com uma pessoa muito conceituada, que a cada dia mais vem se destacando aí, principalmente aqui na cidade. Então que nós possamos aí caprichar hoje, viu? Então, gente, desde já compartilha aí essa live de hoje, esse momento, para que juntos nós possamos apresentar aí para vocês um trabalho fantástico, um trabalho incrível, um trabalho onde vocês vão gostar muito, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar esse momento. Então hoje nosso papo cabeça aqui pelo Facebook. Eu espero que você possa ficar conosco e possa compartilhar também essa nossa live. Papo cabeça. Hoje nosso tema é marketing digital. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Isso aí. Pessoal, então eu vou convidar aqui, vou chamar aqui a nossa convidada de honra da noite. Assim aí, com certeza vão gostar, assuntos interessantes. Então não saia daqui da live, mas ok? Olá, Débora, boa noite. Oiê, boa noite, tudo bem? Tudo bem, vamos ajustar, né? Vamos ajustar aqui. Espera aí, deixa eu baixar o troço aqui. Eu não consigo me ver por conta dos comentários, mas acho que tá bom, né? O Quer áudio, que a tira? imagem. Não, tudo bem, pode deixar. É Não? só para saber se tá bom o áudio e Deixa eu a só imagem, ajustar. né? O áudio tá bom para você? Meu Para mim áudio? tá Tá? normal. Uhum. Depois a gente pega o foninho ali, a gente faz um. Isso, eu tô com o meu já, mas o seu áudio para mim tá bom. Tá bom? Débora, boa noite. Boa noite, boa noite, pessoal, que Que está bom aqui tê-la nos aqui. ouvindo, nos assistindo, né? É verdade. Né, tem gente que às vezes só fica lá ligado e deixa o celular parado, né? É, Bom, é hoje, verdade.
Hoje é um assunto bem interessante, um assunto atual. E desde já quero agradecer você, Débora, por aceitar esse momento, né, esse tempo aí, essa disponibilidade. A gente sabe que a vida é uma correria, né? E então isso a gente sabe que é difícil mesmo parar. E queria que vocês que estão aqui, né? Deixa eu ver aqui quem está aqui, pudessem compartilhar. A gente sempre fala isso porque ajuda, né, no engajamento e na Sim, interação que a gente tem aí. Então é o compartilha que eu aí mais. pelo Facebook. E Débora, obrigado. Deus abençoe pela sua, pelo seu sim aí para participar e nos ajudar, né? Porque é um tema aí novo, né? Entre aspas. É. Ah, imagina, eu que agradeço, né, a participação. Eu gosto, é um tema que eu gosto muito e que eu venho cada dia mais aumentando a minha experiência, o meu conhecimento, né? Porque a gente nunca esgota, né? É uma fonte de Sim. conhecimento inesgotável em todas as áreas. Então eu gosto muito disso e estar falando sobre isso com você, que é uma pessoa super antenada, é uma pessoa que não se deixa ficar ali estagnado, né? Você sempre está buscando inovações e eu admiro muito isso de você, então o prazer é meu de estar aqui. Bom, eu não sei se algumas pessoas aqui conhecem, mas a gente quer conhecer um pouquinho aí dessa consultora digital, de marketing digital. Quem é Que essa muitas pessoas consultora? não sabem ainda, né? É tudo É, muito novo, então, é advogada, não sei o que, né? é. Então vamos lá. Bom, gente, eu sou a Débora, né? Como o Jefferson já falou, eu sou aqui de Tarabai. Eu sou advogada, né? Sou formada em Direito, tenho OAB e advoguei por muitos anos. É, E o ano passado eu parei de advogar, advoguei no meio corporativo, trabalhei na UnoOeste por 2 anos e parei de advogar e decidi seguir na área do marketing, que já era uma coisa que eu estudava há muito tempo. Então, assim, o marketing ele apareceu na minha vida no começo de tudo no telemarketing, onde eu trabalhei por 2 anos, né, numa empresa terceirizada da Folha de São Paulo, em Prudente, e eu vendia jornais por telefone. Então eu ligava pro pessoal, né, fazia aquele trabalho assim que o pessoal não gosta muito, mas que é legal. Então eu trabalhei nessa área por 2 anos, eu ligava, vendia os jornais, driblava, né, as objeções, que são muitas, principalmente pelo tele, né? Tudo que a gente não vê, não tem esse contato visual, a gente tende a desconfiar, principalmente com o número de golpes que a gente tem levado, né, nos últimos tempos. Naquela época, eu acredito que era um pouco mais fácil. Hoje em dia eu percebo que tem se tornado, até porque eu nem sei, eu acho que existe sim ainda esse trabalho de telemarketing com venda direta, né? Agora, o telemarketing receptivo eu sei que tem, porque a gente recebe todos os dias ligações. Agora, o de venda direta eu acredito que tem ainda, mas eu acredito que há uma grande dificuldade aí por conta dos golpes, né? Então, eu trabalhei nessa área aí por 2 anos. Depois, né, que eu saí, eu continuei a minha faculdade, eu continuei buscando, eu sempre buscava artigos, coisas na internet mesmo de leve, né, vídeos no YouTube, para eu ir buscando um pouco desse conhecimento. Quando foi em 2016, foi quando o meu marido ele começou a ser barbeiro delivery, eu me vi ainda mais na necessidade de ajudá-lo na divulgação desse trabalho. Porque além de ser novo, né, ser barbeiro era novo para ele, a forma delivery era uma coisa que não existia na nossa cidade. Então, como eu poderia tornar isso acessível às pessoas? Eu tinha que buscar um pouco dessa inovação, que já era uma inovação na área dele, e aí eu tinha que trazer um pouco mais de acessibilidade para as pessoas confiarem também no trabalho dele e etc. Então, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a fazer, né, o marketing digital sem saber o que era marketing digital. Então, eu ia ali no Canva, produzia algumas artes, né, para poder mandar para o pessoal. E eu acho interessante porque eu sempre eu falo assim hoje em dia.
Não foi eu que escolhi o marketing, foi o marketing que me escolheu, porque mesmo sem saber, eu já fazia infográficos assim para ele mandar para os clientes dele de como cuidar da Legal. barba. Então assim, é muito interessante porque eu não tinha conhecimento técnico para isso, mas na minha Uhum. cabeça as coisas elas já fluíam de uma coisa muito, muito natural. Então, foi sempre surgindo assim as ideias até o momento que eu me vi na necessidade de fazer um curso, né, de aprender tecnicamente sobre isso. E eu fiz alguns cursos, mas o que mais fez com que eu entrasse mesmo assim de cabeça foi um curso de marketing de conteúdo, que é o que eu ensino hoje, né? Hoje eu já não advogo Sim. mais, então eu trabalho com consultoria, eu presto consultoria específica para Instagram, porque é aonde eu gosto de estar e é onde eu tenho mais afinidade, porque desde quando eu me formei em direito e que eu comecei a advogar, eu uso o Instagram para me autopromover. Então, foi aonde eu comecei na prática. Então, eu quis também fazer com que essa rede social se tornasse a minha área de atuação. Então, hoje, a minha consultoria é voltada para Instagram e é uma consultoria de marketing de conteúdo, que alguns pontos a gente também vai tratar aqui hoje. Ótimo. Deixa eu só mandar um oi aqui pro pessoal, que, né, que o pessoal gosta, né? Quem não gosta, né, de falar um boa noite? Paulo Roberto, Edilúzia Praxedes, minha querida lá de Prudente, Carlos Reis, Fabiana, Hortência, Maria Aparecida, Cristiano, Alberto, amigão. O amigão tá aí. O amigão falou assim: Ué, cadê a live de vocês? Que ia começar 9 E foi horas. aniversário dele, né? Nossa, eu tô super Então, atrasada. Parabéns, Alberto. aproveita. Tô Dudu super 10 atrasada, né? e Luísa Barbosa, minha namorada Eterna namorada, né? interna. Marcelo Santos, Vitória, Wagner, Mauro Júnior, Vitória, Carlos. Então, pessoal, como a Débora vem falando, ela precisou aí usar do marketing, né, por uma necessidade, né, porque querendo ou não você para ter artes, para ter matérias, né, naquelas que a gente vê na televisão, enfim, há um custo para isso, né? E Uhum. ela falou exatamente, ela fala exatamente disso, que está voltado para o Instagram, que é uma ferramenta, uma potente ferramenta aí de divulgação, né, Débora? É uma potência que a gente não sabe o que usar. Depois, eu sou assim, depois que eu descobri algumas coisinhas, eu falo, gente, as pessoas não sabem para quem tem Instagram. Não sabe. As pessoas não, a gente não sabe por que, que o Instagram Uhum. existe, por que, que ele foi inventado, ou talvez se adaptou para aquilo, né? Porque querendo ou não, a empresa em si ela se apodera, né, da necessidade, né? Então, Isso. vamos lá. Vai evoluindo, né? O Instagram ele começou como uma rede social pequena para combater o Facebook, né? Então, tipo assim, primeiro era o Orkut, depois veio o Face. Depois, quando o Instagram surgiu com aquela possibilidade de só ter fotos, porque no começo era só fotos. Então, as Sim. coisas se tornaram instagramáveis, né? Todo mundo começou a compartilhar foto da comida, foto do que estava fazendo no momento, foto de Uhum. exercício físico. Então, o mundo se tornou instagramável. E hoje em dia, no Brasil, o Facebook ele ainda é forte, né? Em outros países, o Instagram ele está predominante. Então, assim, no Brasil ainda é forte o Facebook, mas o Instagram ele vem ganhando muita força, porque ele vai se inovando. Então, assim, cada vez que lança algum aplicativo e que estoura, o Instagram ele consegue combater todos. Um exemplo disso é o Snapchat. Quando criou o Snapchat com a possibilidade de fazer pequenos videozinhos e com a presença máxima ali de 24 horas, que era o que acontecia no Snapchat, o Instagram foi lá e desenvolveu uma ferramenta que foi os Stories. Então, assim, o Instagram ele se renova a cada dia. E isso é muito Sim. bom, porque para o nosso negócio, para os nossos negócios em geral, seja ele qual for a sua atuação, você consegue fazer todos os tipos
de relacionamento, de gerar realmente um relacionamento pelo Instagram. E nisso, através do YouTube, que vem crescendo cada vez mais, o Instagram ele começou a postar tem uns 3 anos no IGTV, que é a TV, né? Como se fosse um YouTube do Instagram. Então, há uns 3 anos ele tem tentado fazer vingar, né, o IGTV. E esse ano ele falou assim: bom, né, o que que eu faço para poder dar certo? Que ele fez? Ele começou a monetizar. Então, assim, os criadores de conteúdo, assim como no YouTube, podem monetizar os seus conteúdos no IGTV. Então, essa monetização faz com que gere uma renda para os criadores de conteúdo, faz com que tenha mais visibilidade, tenha mais engajamento, tenha mais movimento nessa TV que ele vem tentando fazer dar certo. Então, assim, é uma gama de possibilidades que vem sendo testada no Instagram e ele está aí até hoje e vai predominar cada vez mais. Exatamente. Bom, para quem não está entendendo nada, né, às vezes a gente está falando umas coisas aqui que não dá para É, entender. A gente está falando uma ferramenta, né, de marketing digital, se não uma das melhores, né, Débora? Você pode, sim. né, nos falar sobre isso. E hoje a Débora está aqui exatamente para isso, para sanar algumas questões que a gente tem sobre esse marketing digital. Ah, mas Jefferson, eu não preciso. Mas talvez um dia você vai precisar, né? Ou talvez um dia, ou se não você conhece alguém, né, que precisa do marketing digital. Porque não tem como, né? Eu tenho certeza. A gente passa mais tempo no celular vendo as coisas, as notícias, as notificações, do que realmente fazendo uma outra coisa, né? Ou no Sim. trabalho, né? Que às vezes você não tem aquele tempo de ficar muito tempo no celular. Mas hoje, para você aí, mas eu não tenho. Quem sabe um dia, né, você não abre um empreendimento? Com certeza você vai ter que fazer o marketing, né, Ixi, digital. Se você não tiver, vai ser travou bem aqui. complicado, né? Então, Débora, esse marketing digital, o que que você deu uma parada ali, mas que volta já já. Será que foi porque eu falei demais? Deu uma parada. Não, agora voltou. Tava travando. É que Débora, essa live tá muito pesada. acabei de jantar. Será que foi por isso? Pode ser. Então, Jefferson, Então, pode perguntar. o marketing, qual a importância aí? O porquê então que a gente precisa desse marketing? Por que que a gente tem essa necessidade hoje de o que que é marketing, né? O que que, vamos começar do zero aí, né? Você aqui, Uhum. que entende muito bem do É, assunto. vamos lá. O marketing é uma estratégia, né? É uma estratégia voltada para o aumento de lucros, né? Através da apresentação, da oferta de mercadorias, né? E isso é uma coisa, é um conceito básico, né? Que existe desde quando o mundo é mundo. A gente começa a pensar nas vendas diretas lá atrás, a gente já começa a pensar em estratégias de marketing que existiam naquela época. A partir do momento que veio as redes sociais ali, com o surgimento do Orkut, o surgimento das pequenas redes, né, que depois foram tomando maior força, a gente vem percebendo que é uma boa divulgar na internet. As pessoas elas conseguem realizar vendas através da internet. Então, o que é o marketing digital? É você posicionar o teu negócio, o teu produto, fazer com que isso gere clientes para você. Mas direito? Rebobina a fita, calma aí. Já já ela volta. Oiê, voltou? Oiê, rebobinou? Tá pesado essa live mesmo, gente. Gente da gente. Então, eu falho na conexão. Tá pesada. Então, voltando, né? Vou dar uma repetida. O marketing digital, ele consiste.
né, no, né, dos seus produtos, para você aumentar a tua cartela de clientes, aumentar assim o seu lucro, o seu faturamento e também a sua rede de relacionamento, que é o network. Sim. Então isso é muito importante, porque as pessoas hoje em dia, elas vêm para o digital. A primeira coisa, se você fala com alguém que está montando um negócio ou que montou o um negócio, são duas coisas que elas conseguem fazer primeiro. A primeira coisa, faz o Instagram e a segunda faz uma página no Facebook, sem nem saber o porquê que essas coisas devem ser movimentadas. Primeiro que, se você tem um negócio, se você tem vontade de criar um negócio, se você ficar só em uma rede social, isso, o seu marketing digital ele vai estar fadado ao fracasso. Porque a gente já tem exemplos de que redes sociais, elas acabam. Um exemplo disso é o Orkut, é o MSN. Então, são coisas que Sim. acabam. Então, se o seu negócio estiver posicionado em uma rede social, você tem toda a possibilidade, somente, né? Tem toda a possibilidade de um dia aquela rede se findar e todo o seu trabalho acabar. Então, assim, no marketing digital, dependendo do teu nicho, né, dependendo da tua área de empreendimento, o que é aconselhável a fazer é você produzir pelo menos em três plataformas, que é a que eu recomendo, é o YouTube, o Face e o Instagram, que é chamado de tríade do marketing digital. Então, dependendo Sim. do seu tipo, né, do seu serviço ou do seu produto, essas três redes, elas são muito boas para você começar a estar divulgando o seu negócio. Mas falando de importância, né, que foi que a gente começou falando, a importância de se Ô, ter Débora, um, sim, você se importa de falar? Eu só vou buscar o carregador que eu esqueci de carregar aqui. Você se imagina. importa? Não, Rapidinho. posso falar. Tá. Tira o chicote. Mas beleza, vamos lá, gente. Falando sobre a importância das redes sociais para o seu empreendimento, é o seguinte: o maior erro que eu vejo das pessoas, e quando eu falo erro das pessoas, é com relação ao marketing digital e às redes sociais, tá? Não é nada pessoal, não é nada que a pessoa faz na vida pessoal, mas é no mundo da internet, né? Nesse cybermundo. O maior erro que eu vejo que as pessoas cometem hoje em dia é simplesmente falarem sobre o seu produto, Cheguei. ofertarem demais. E o que que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro, rede social, ela foi feita para a gente se socializar, para a gente se relacionar. Então, qual que é o problema de você entrar no Instagram e você só encontrar oferta? Vamos supor, oferta de bolo, oferta de pizza, oferta de serviço de cabeleireiro, oferta de lingerie, um exemplo que eu lembrei da minha mãe. Qual que é o problema de você entrar no seu Instagram, no Instagram e você só encontrar essas coisas? Eu vou fazer uma analogia aqui que eu acho que vocês vão conseguir entender bem. Quando a gente vai no camelô, camelô de Presidente Prudente, 3 horas da tarde, aquele sol quente, a gente vai no camelô, às vezes a gente só está acompanhado de alguém. Às vezes a gente vai só para passar o tempo, né? Vai saber, às vezes perdeu o ônibus, vamos lá. Eu já fiz várias vezes isso. Às vezes você vai já com aquilo que você quer comprar na sua cabeça. Então, quando você entra no camelô, a última coisa que você quer escutar é gente perguntando o que que você quer. Qual que é o, né? Gente perguntando assim, o que deseja? 3 capinhas por R$ 10, 10 CDs por 5. Então, assim, Verdade. esse tipo de oferta que te pega nesses momentos em que você não está preparado para consumir aquele tipo de produto, eles são muito deselegantes, a gente não gosta. Então, vamos lá. Se você entra no Instagram para você passar o tempo, para você ver qualquer coisa, né? Ou às vezes você já vai para acompanhar as páginas que você já segue, né? Os conteúdos que você gosta. Se você já entra para isso e você se depara com esse tipo de panfletagem, você fica um pouco desgastado, sabe? Aquela imagem daquela pessoa, principalmente da pessoa, daquele negócio que está ofertando,
não fica muito bom pra gente. Então, uma outra analogia também, para vocês conseguirem entender bem, é quando a gente está andando no calçadão e aí simplesmente vem as pessoas com aquele monte de panfleto. Aí vai lá, compro ouro, cartomante. Então, assim, você não sabe, você não sabe, você não precisa daquilo, entendeu? Você não precisa daquele monte de informação. Às vezes você nem tem ouro, às vezes você não acredita em cartomante. Então, assim, qual que é a necessidade, né? O que que te faz fazer gastar dinheiro com o panfleto e poder tá ali, ó, entregando para todas as pessoas. Esse é o maior erro do empreendedor, é não saber, do empreendedor no digital, é não saber com quem se relacionar, não saber com quem falar. Por isso que por isso é necessário, é extremamente necessário você identificar quem é o seu cliente ideal. Você vai falar com mulheres, você vai falar para homens, você vai falar para crianças, você vai falar para quem? Qual é o seu nicho? Quem é o seu cliente ideal? Porque quando você fala com todo mundo, você não atinge ninguém. E ontem eu estava dando uma consultoria e eu falei exatamente isso. Escolha a sua área de atuação porque você quer falar disso, disso e disso, e você não vai atender, você não vai poder falar com todo mundo, porque não existe um tipo de conteúdo que abranja todas as necessidades. Então, o mais correto é você falar sobre algo e para um determinado público e o seu conteúdo conseguir se relacionar diretamente com esse público. Eu acho que aqui eu, né, falei demais, mas você quer falar alguma coisa com relação a isso? Eu vejo assim que a gente, de tudo, a gente vê uma amplitude muito grande, né, seria até um pleonasmo, né? Amplitude grande. Hum. É, Esse campo muito extenso de que as coisas, elas... Porque, querendo ou não, a gente quer fazer tudo, né, Débora, ao mesmo tempo, né? Só sim, que, enquanto você não focar naquilo, eu acho que isso é muito interessante, que fique bem claro isso para nós aqui. A gente precisa focar em alguma coisa, porque todas as ciências elas têm esse campo muito aberto e o marketing, né, por si sim, só, ele consegue atingir todas também, mas é necessário sim, que o cliente, no caso, né, para você, possa focar naquilo para que ele possa desenvolver vamos dizer assim, entre aspas, a resolução dos problemas, né, daquele nicho, né? é O Thiago fez exatamente uma, isso. né? É exatamente isso. É resolução de problemas. Quando você conhece o seu cliente ideal, a tua produção de conteúdo, ela tem que ser voltada para a resolução dos problemas daquela pessoa. Porque a partir do momento que você resolve um problema, e são pequenos problemas, não são não é problema financeiro, problema emocional, não é nada disso. Mas às vezes nós temos pequenas necessidades, até de autoconhecimento, que às vezes a gente consegue solucionar só de ver alguma coisa que a gente sente que foi escrito para nós, que foi desenvolvido para nós. A partir do momento que a gente consegue solucionar com os nossos conteúdos aquelas determinadas dores, vai gerando um relacionamento ainda maior. E isso Sim. vai fazendo com que aquela pessoa se torne engajada em você e na hora de uma possível oferta, você consiga converter, entendeu? Porque a realidade é essa, é produzir conteúdo, engajar pessoas e fazer conversão. Mas você ia falar do Thiago aí, fala aí. Isso, ele perguntou se é possível, né, criar, deixa eu ver aqui, como criar nichos digitais para o empreendimento. Tá. É muito abrangente. Nichos digitais, mas em qual sentido? Tipo assim, responde aí para nós, Thiago. Você quer criar infoprodutos? Você quer trabalhar com produtos digitais? Ou você quer achar um nicho para o teu negócio físico e desenvolver isso para o digital? É Porque isso, tem uma grande diferença. é isso que vem a calhar com o que a gente está discutindo, né, Débora? É muito amplo, né? Quando Muito. você coloca nesse
nesse funil, né, como você nos disse na sua live, lá, né, no seu curso, vamos dizer assim, Uhum. enquanto você não descobre, você fica tirando, né, para todo quanto é lado. E às vezes, quando dá certo, você não sabe, porque você atirou tanto, você atirou para todos os lados, e aí você se perde e não consegue focar aí no que É realmente, exatamente isso. né? É exatamente isso. O que eu vejo por aí, né? Porque depois que a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a. E é aquilo que eu falei na live também. É involuntário. Você acaba avaliando, né, os perfis que você anda vendo, mas nada voluntariamente. É sempre involuntário. Eu falo, poxa, essa pessoa poderia ter feito isso, né? Ou, nossa, olha a oportunidade legal, a pessoa não está sabendo enxergar. Então, assim, eu acabo tendo esse olhar clínico. E o que eu vejo por aí é que ou as pessoas geram muito valor em seus conteúdos, ou as pessoas só ofertam. Então, eu não consigo ver um equilíbrio ali para falar que tá legal, que você consegue fazer um trabalho legal no Instagram, porque as pessoas, elas, infelizmente, elas não têm esse conhecimento de que o Instagram não é um e-commerce. O Instagram não é um iFood. Então, assim, não é um canal de vendas. O Instagram é uma rede social. Então, quando você só oferta, você vira o chato, e quando você só gera valor, você se torna o coaching. Então, é assim, precisa ter um equilíbrio para isso. E as pessoas, assim como eu também lá atrás não entendia, hoje as pessoas elas não têm essa noção. Aí você pode me perguntar, mas então como vender no Instagram se o Instagram não é uma plataforma de venda? Então tá, não é uma plataforma de venda. O que que acontece quando uma pessoa compra alguma coisa que só tem oferta no Instagram? Ela já entrou querendo comprar aquilo, entendeu? Não há o relacionamento e não há a conversão. Quando você vende, quando o seu Instagram só tem os seus produtos, um exemplo aqui da loja da minha mãe, que eu já tentei 1 milhão de vezes mudar, mas é cabeça dura. Quando você entra lá no Rita, tá aí? Instagram, ela tá. Quando você entra lá no Instagram e você só vê foto de calcinha, só vê foto de sutiã, para quem que você vai vender? Você vai vender para as pessoas que já querem comprar lingerie. Você não vai vender para as pessoas que não tá planejando comprar aquilo. Entende? E aí é a grande vantagem do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, você se relaciona. Então, o que que seria se relacionar no marketing de conteúdo, né? Para não ficar só essa panfletagem, esse monte de oferta. Se relacionar é você dar dicas, você estar presente, principalmente nos stories, depois a gente vai falar disso, né? Mas é você praticamente, ela tá rindo, ó. É você dar dicas, por exemplo, de uma lavagem de lingerie. Minha irmã já fez isso lá no Instagram dela. Então, você dar dicas de como fazer a barba em casa na pandemia, que é uma coisa que a gente já gerou no nosso Instagram da barbearia. Então, quando você consegue solucionar um problema pequeno do teu cliente ideal, quando ele tiver oportunidade, ele vai em você, porque você gerou valor para ele. Porque você conseguiu solucionar naquele momento um problema dele. Então, assim, não existe probleminha e problemão, existe problemas. E existem problemas que são solucionáveis. E se você ajudou a solucionar, você vai ter um ponto positivo com aquela pessoa. Então, já aconteceu. Recentemente, eu postei lá na página da barbearia. O Júnior ele sempre recebia perguntas e questionamentos de mães falando o seguinte: maquininha no cabelo de criança engrossa o cabelo, né? E aí, quando ele ia Uhum. cortar o cabelo das crianças, ele falava: vamos passar maquininha, o cabelo cria mais formato. E aí as mães falavam: não, porque engrossa. E aí, o que que a gente fez, né? Pensando nisso, por isso que é bom você estar antenado no que está acontecendo no teu negócio físico para você transformar o digital. Porque se uma pessoa tem essa dúvida, quer dizer que outras também têm. As dúvidas, geralmente as dúvidas de várias pessoas se comunicam. Então, isso você pode transformar num conteúdo ainda maior, abrangente,
porque se uma pessoa tem, vai ter outras também, né? Então a gente transformou isso em um conteúdo, um post que foi bem engajado, que foi bem compartilhado e que depois trouxeram pessoas falando: não, passa a maquininha no cabelo do meu filho, porque eu vi que não tem problema. Então, Uhum. além de você ajudar a pessoa, ela te vê como autoridade naquilo. E essa Sim. é a grande pegada do marketing, é você criar autoridade na tua área. Ô, Débora, e é o que eu penso muito sobre isso. É todo mundo, eu acho, né, assim, acho que você já ouviu também, todo mundo tem algo para ensinar, né? Até vocês que estão aqui, né, porque todo mundo é todo mundo mesmo. Todo Sempre. mundo Sim. sabe alguma coisa. Se você se especializa naquilo, você tem alguma coisa que outra pessoa não sabe. E talvez não é cobrando que você vai ajudar, né, aquela pessoa. Né? Talvez não é, né, se dispondo aí de vamos agendar, né? Porque na internet não tem isso, vamos agendar. Hoje Exatamente. nós estamos aqui porque a gente precisa fazer uma divulgação, precisa receber essas pessoas maravilhosas aqui com a gente, né? Então, assim, isso aqui é necessário, mas vamos por dentro do mundo digital, eu falo assim, eu acho que não tem hora. Lógico, você tem que desligar uma hora, falar, não, não, pera aí, agora é hora de descansar, é hora de eu Uhum. estudar, é hora, né, para eu ficar com a minha família, enfim, né, na hora do meu lazer. Mas assim, então não tem hora. Então todo mundo tem algo a ensinar. E enquanto você estava falando aqui, eu queria propor aqui um desafio aqui para o pessoal. Queria que vocês marcassem aqui as pessoas que têm um empreendimento, né, que tem alguma loja, algum comércio, ou marcar aquela pessoa que você acha que essa live aqui é para ela. Eu queria que você marcasse ela aqui nos comentários. Talvez um amigo seu, um parente, um tio, uma tia, que você acha que essa live se encaixa perfeitamente. Eu tenho certeza que você conhece alguém, né, como a gente falou aí no início, que usa o Instagram para vender, né, talvez use de uma forma totalmente equívoca, usa o Facebook também, a página aqui do Facebook para vender ou para divulgar o seu trabalho. Eu queria que você marcasse aqui e com certeza depois e falasse para ela, olha, assista a live que principalmente a parte do Instagram, você vai ficar, né, craque, você vai, né, ou se quiser entrar em contato com a Débora, né, para Uhum. perguntar ou até mesmo fazer a consultoria. Então, assim, marque alguém aqui que você sabe que essa live aqui é para ela. Beleza? E compartilhe, gente. Tem bastante gente aí. As pessoas estão entrando, saindo, mas você que está conosco até agora, ainda tem muita coisa para, né, a gente conversar. E a Débora está aqui empolgada, graças a Deus, como sempre. Falo demais, né? Né? Não, ótimo, maravilha. E né, para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, Isso. dentro né, dessa pegada de relacionamento, amplitude, aprender, engajar, né, dar valor, enfim, olha que coisa interessante, né? Olha que movimento e principalmente agora na pandemia, né, Débora, que onde quem não tinha uma rede social, assim, meio que estruturadinha, teve que montar, né? Teve que, opa, não, peraí, é o único jeito de eu começar a vender, é o único jeito de eu começar a construir, é o único jeito de eu, né, alavancar de novo. É a questão de você conseguir se adequar, né, às mudanças que vão acontecendo. Porque tem aquela história, em meio a tantas coisas acontecendo no mundo, em meio a tantas situações e evolução, né, a própria evolução natural das coisas. O que que acontece? Tem pessoas que elas ficam estagnadas, né, não conseguem fazer com que aquilo mude. Então, assim, seguir as tendências, né? Seguir o curso natural das coisas é inovar também no seu negócio, né? Então, mas eu tenho um negócio muito antigo, há tantos anos. Enfim, que seja, né? Mas é importante a gente fazer com que o nosso negócio ele tome forma e ele siga as tendências do mercado. Então, agora na pandemia, uma necessidade foi, eu falei isso em uma live, o nosso consumidor, né, ele está cada vez mais exigente. Então, assim, o pessoal está sem grana, né?
Então, para comprar, para a pessoa tirar o dinheiro do bolso e dar para alguma coisa, aquela coisa tem que ser boa. Então, se você não se propõe a fazer com verdade, com vontade e com profissionalismo aquilo, pode ser que você perca para o seu concorrente, né? Então, assim, é estar antenado às redes sociais faz com que você esteja à frente de muitas outras pessoas, de muitos outros negócios que não estão. E estar à frente, nesse caso, não é ruim, é positivo, né? É, Sim. você está inovando naquilo. Mas uma coisa que a gente estava falando sobre conteúdo, e eu acho interessante estar abordando também, eu vejo uma grande dificuldade das pessoas na produção de conteúdo. Porque, assim, quando a gente fala de conteúdo, e eu sei que a maioria das pessoas não postam só os produtos por maldade, é porque falta criatividade, entendeu? É porque não Sim. sabe o que postar, é porque não sabe o que abordar. Então, eu vejo pessoas que até tentam, mas não sabem. E aí é que tá, a gente precisa ter um planejamento. Se você não tem um planejamento, vai chegar amanhã, por exemplo, na quarta-feira eu quero falar sobre isso, mas vai chegar amanhã, você não vai fazer. Você não vai ter coragem, entende? Então, se você não tiver tudo estruturado, que é o que eu chamo de linhas editoriais, nessas linhas editoriais, o que você vai colocar? Você vai tratar de todos os assuntos que vão conversar com o seu cliente ideal, de uma maneira bem específica, ramificar tudo isso para que você possa ter ali aos seus olhos todos os assuntos que você pode trazer. Assim, evita de você ficar só querendo buscar na tua mente criatividade, porque você sabe, a nossa mente ela é falha, a gente cansa, a gente tá o dia inteiro conectado, então chega na hora de fazer alguma coisa que precisa, aí falha. Então, ter as linhas editoriais definidas faz com que o nosso conteúdo seja mais valioso, faz com que o nosso conteúdo seja mais, engaje mais, né? Então, eu quero até dar uma dica aqui. Então, você pode falar assim, ai, mas falar sobre o quê? Tem dois tipos de conteúdo que mais engajam nas redes sociais. Um deles é falar sobre erros. Então, se você falar assim, eu vi ali que a Lucy tá e lembrei, por exemplo, 3 erros ao comprar roupas de criança. Entende? Se você produz um conteúdo sobre isso, você está gerando valor. Você está fazendo com que as pessoas que têm criança liguem o alerta e não cometam esses erros. Entende? Isso é muito legal. Outro tipo de conteúdo é o da oportunidade. Quando você dá a oportunidade para alguém, e como que é dar oportunidade? Você vai falar sobre um tipo de, um exemplo, no meu caso, um tipo de aplicativo para vídeo, que foi o que a gente conversou hoje. Então, assim, as pessoas que querem gravar vídeo e que não sabem gravar vídeo, elas vão se sentir solucionadas naquele momento. Porque, lógico, mas tem o Google aí para isso, mas é diferente. É diferente quando tem uma pessoa falando diretamente para ela. De conteúdo de erro faz com que tenha mais engajamento. Então, se você tem aí dúvidas sobre o que produzir, você comece com isso, sabe? Comece com esses tipos de alertas que vai fazer com que o seu cliente se relacione mais com o seu conteúdo, do que só postar produto, só postar não sei o que lá. Porque é aquilo que eu falei, se você só posta o que você vende, você só vai atrair pessoas que já querem comprar. E aí, qual que é o benefício de se ter um Instagram, uma rede social para isso? Nenhum, né? O que a gente quer é aumentar a nossa rede de contatos. A gente quer aumentar, expandir para que consiga converter o maior número de clientes. Então, isso é extremamente necessário. Eu não sei se eu dei uma fugida um pouco do que você falou, porque eu começo a falar muito e eu me perco. Não, e eu acho que assim, né, né só um insight assim, e a importância, né, de quando você gera conteúdo, você, querendo ou não, você aproxima mais, né, ô Débora, as pessoas, porque querendo ou não,
né, tem aquilo, eu vou naquela loja, né, eu vou naquele lugar porque lá a pessoa, né, realmente sabe, né, como você falou, né, ela tem autoridade, ela sabe o que está falando, eu gosto dela, ela não só me trata bem, mas ela sabe do que está falando, ela tem o que eu preciso, e querendo ou não, eu vou divulgar para outras pessoas, né? Eu também sou, quando eu sou bem atendido, né, quando tiram as minhas dúvidas, né, quando resolvem os meus problemas, eu sou o primeiro a falar, não, eu fui naquela loja e para mim deu certo. E quando eu falo para mim deu certo, as pessoas Isso. entendem que também para elas vão dar certo. Então, assim, são situações que a gente também tem que Sim, pensar. é a tal. Sim, é a tal da prova social, porque mais do que você falar que o seu produto é bom, é os outros falarem que o seu produto é bom. Então, isso é muito importante. Então, o que que não adianta nada você ficar falando, os meus produtos são os melhores, ótimos preços, ótimas condições, ótimos não sei o que lá. E aí, qual que é a prova disso tudo, né? Você está falando de você, mas quem está, né? Quem já comprou de você? Teve uma experiência boa, né? Gostou do atendimento? Porque eu falo para Uhum. vocês, preço é a última coisa com que as pessoas se preocupam se elas gostarem daquilo. Então, se elas gostarem do que você vende em si, Verdade. do seu atendimento, que isso é muito importante. A gente vê lugares aí que dão show de como não atender um cliente. Então, se o seu público Verdade. gostar disso tudo, preço é a última coisa. Então eu vejo muita gente brigando por preço, Jefferson. Então eu acredito assim, que se você briga por preço, nem você compraria o seu produto. Eu acredito Verdade. nisso, sabe? Então É. assim, o seu preço é esse, o seu valor é esse, tudo bem, vale, vale, entende? Se você acredita que vale, vale. Então não é legal ficar brigando, abaixando, fazendo isso, fazendo aquilo. Lógico, a gente precisa ter uma noção também, né? Da situação, né? Econômica do país, da sociedade, enfim. Né? Não dá também para exorbitar. Mas se a gente tem noção do que a gente está vendendo, do trabalho que a gente está tendo e da qualidade daquilo que a gente está tendo, a gente não vai ficar brigando por preço. E uma coisa que você falou e que eu achei super interessante é. Ai, meu Deus, o que que é? Eu falo que eu começo Fugiu. a falar e eu esqueço. Pode, né? Peraí. A Lucy falou alguma coisa aí, ó. Lê que eu vou tentando lembrar o que que era. Tá, deixa eu ver se tem algumas pessoas aqui. Isso. Gente, tem bastante pessoas aqui, algumas já saíram também. A Valsoda, as pessoas marcaram aí. Obrigado, viu, gente, pelo desafio, por aceitar o desafio. Podem continuar marcando aí os pequenos empreendedores, né? Pessoas aí que lutam cada dia, principalmente nesse momento, pessoas que estão aí com muita dificuldade para empreender, mas a internet está aí, gente, não desanime, viu? É como a gente falou na live passada, é uma oportunidade aí para todo mundo. A Linda também está nos acompanhando, a Bia, o Bruno, a Lucy. E a Lucy falou assim: com certeza, Jefferson, criar vínculos com o nosso cliente, eles se sentem acolhidos. Exatamente, acolhimento é tudo, né? Acolhimento aí é ótimo, é Lembrei que bom eu ia falar, demais. Jefferson. Lembrou? Beleza. Lembrei. Sobre humanização da marca. O que que eu vejo também? Pessoas que oferecem, que ofertam os seus produtos nas redes sociais, mas ninguém sabe nem quem é, entendeu? Então, uma coisa que eu não acredito e eu falo para os meus consultorados: logomarca, aquela logozinha lá que vocês têm, que os empreendedores têm, Bonitinho. que a barbearia também tem, eu acho assim, é só para tipo de postagem, sabe? É só para criar ali um template para as postagens. Não é lugar de ficar ali, ó, no perfil. Eu não gosto. Porque aquela foto do perfil, ela é muito pequena. Então, ela tem uma visibilidade muito pequena. Quando a gente entra lá no perfil da pessoa, no perfil da loja, a gente nem consegue ler. Então, assim,
A não ser que você queira, né? A não ser que você não seja sozinha no seu empreendimento, que acontece também de, né, ser empresas grandes, empresas, né, do ramo alimentício, enfim, não dá para contar com uma pessoa só. Mas a não ser que você, se você for uma pessoa sozinha, que você seja pequenininho, tá começando agora, aposte numa foto sua, entendeu? Aposte na tua cara, no teu nome. Por quê? Ali existem pessoas que criam o Instagram, joga lá os seus produtos e ninguém sabe quem é, entendeu? Então, uma das coisas que eu falo é humanize a sua marca, se apresente, sabe? Se apresente para sua audiência. Tanto é que esse é o primeiro exercício que eu faço que eu faço para os meus consultorados na consultoria. Eu falo, olha, eu olhei o seu perfil, eu faço análise do perfil da pessoa, eu olho tudo, eu vejo o que está certo, o que está errado, né? E aí eu falo, ó, primeira coisa, se não tem apresentação, eu já falo, faça uma apresentação para o seu público. Porque as pessoas não sabem quem é você. Então, eu não compro algo que eu não vejo quem é a pessoa. Então, quando a gente vê, né, de perto quem pessoas se relacionam com pessoas. Então, isso Sim. gera aquela conexão ainda maior. Então, é... engasguei. Ai, gente, normal, Então, tá, gente? Fala demais, engasga. Então, as pessoas elas se relacionam com pessoas. Então, se você não quer, aí você pode falar para mim, ai, Débora, mas poxa vida, paguei caro aqui, ó, para fazer essa logomarca. Você tá mandando eu tirar? Deixa lá então a logo, mas apresente-se no perfil, sabe? Mostre quem é você, ainda que você seja sócio, ainda que você seja uma empresa um pouco maior, mostre quem é o idealizador daquilo tudo. Porque se você fizer um balanço de posts com pessoas e posts com frases, com coisas escritas, você vê ali uma grande diferença. As pessoas, elas realmente, elas se conectam com as pessoas e com histórias, que é outra coisa que eu falo muito pro pessoal, para colocar histórias em seu conteúdo. Então, o que que é colocar histórias, né? Eu dou uma planilha, inclusive, que eu coloco lá. É, livros que li, aí a pessoa tem que preencher. Experiências que tive, filmes que assisti, enfim, é uma planilha de experiências. Nessa planilha de experiência, você coloca lá tudo aquilo que você quiser relacionado à sua experiência de vida. Por quê? Na hora que você estiver criando um conteúdo, você contextualiza a tua vida naquele conteúdo. Se você vai no Instagram e você vê uma coisa muito técnica, fica maçante, sim. né? Fica uma coisa meio maçante. Então as pessoas não se Não fica interessam, atrativo coisa nenhuma, né? não fica atrativo. Eu não me interessaria, né? Então, assim, quando você aborda, você quer falar, eu tenho que falar sobre igual. Tem um consultorado meu que queria falar sobre iluminação. Então, como que você vai tornar algo atrativo? Ele é engenheiro, como que ele vai tornar algo atrativo falando de iluminação, lâmpada? Quem que vai se interessar por isso? Então, mas aí, a partir do momento que você contextualiza aquilo, eu até falei para ele, fala, é, tá, né? Você tem que, por isso a planilha da experiência, precisa buscar algo na tua experiência que vai servir, né, para você falar daquilo de uma maneira mais atrativa. Eu falei, bom, eu vou te dar um exemplo. Começa a falar que quando você era pequeno, ia aos finais de semana na casa da sua avó, a casa da sua avó era escura, você nunca entendia como que as lâmpadas ainda estavam acesas e estava tão escuro assim. Enfim, a partir de uma historinha, você consegue contextualizar e trazer um conteúdo mais técnico. E a Linda mandou tomar água. Deixa eu tomar uma água aqui. Toma não pra ver, né? A Linda Toma falou água, da Linda. Débora. Então, essa contextualização ela faz com que gere ainda mais engajamento por conta das histórias, né? Por conta daquilo que você começa a passar para as pessoas, de uma maneira mais humana, né? Porque é até uma coisa que eu falei na live também. Eu não sei se falei na live, inclusive, mas eu acho que sim. A gente sempre, quando vê alguém, né, um famoso, sei lá, uma pessoa que tem uma certa autoridade em alguma coisa, a gente sempre fala, nossa, a gente vê alguma coisa que ele também faz, por exemplo, tá comendo feijão.
Aí você nem imagina, né? Ai, meu Deus, Luan Santana tá comendo feijão. Gente como a gente. Então, assim, é legal você ver que a pessoa, ela tem hábitos que sejam comuns, de um cidadão comum, entendeu? Então, você fazer com que os seus conteúdos sejam comuns para sua audiência, vai fazer com que as pessoas se identifiquem ainda mais com isso. Verdade. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí para Débora sobre essa questão do marketing, sobre essas mídias digitais, sobre o Instagram? Ou vocês vão fazer uma consultoria com ela também, Pode né? ser lá no meu Instagram, Débora Xavier Marketing. Tem o link do meu WhatsApp, quem quiser conversar comigo, só ir lá. Só ir lá. Alguém, né, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? É muita coisa para a gente falar. Acho que a gente ficaria aqui umas 3 horas, né, Débora? Brincando, Nossa, né? brincando. Porque isso é brincar, querendo ou não, né, com coisa boa, um trabalho, né? Isso é algo Uhum. interessante. Vocês podem ver que a gente se dispõe, né, de coração aberto mesmo a falar, não por ser melhor que ninguém, por ser, mas Sim. assim, por querer ajudar mesmo. Mas, né, vai colocando aí, né, alguma pergunta, né? Você que ficou desde o início, vai colocando feedback aí também para nós, para a gente Isso. e melhorando cada vez mais. A gente está aqui também fazendo network, né? A gente está divulgando nossos trabalhos, a gente está divulgando as nossas experiências, os nossos conhecimentos, opiniões, que é importante também, né? Nos aproximando, né, cada vez mais de todos aí através da internet, né? Apesar de morarmos na cidade, numa megalópole, né? É. Mas a internet ela tem esse poder mesmo de, né, de nos ajudar e de nos unir. E se você quiser mandar a sua pergunta, a gente tem alguns minutos ainda. Queria ficar mais aqui, mas a vida tem as suas E passou obrigações, super rápido, né? Super rápido. né? Deixa eu ver, olha. Super. Né? Aham. A gente tem quanto tempo? Você precisa de mais quanto tempo? Não, se você quiser, a gente fica mais uns 10, 15, não tem problema não. Aqui não tem limite, né? Ah, tá. Não, Você que sabe, vamos Débora. ficar mais uns minutos aí, uns 10 minutos, se você estiver disposto, pra gente falar um pouquinho sobre stories e vídeo, né? Porque o pessoal ainda tem um tabu com isso. Então, acho que Bacana, seria legal bacana. a gente falar, né? Vamos lá. Sobre os vídeos, né? Geralmente as pessoas têm muita vergonha de fazer story, muita vergonha. E sempre, 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 quando eu posto alguma dica de story, quando eu posto alguma dica de vídeo, as pessoas falam assim: ah, eu morro de vergonha de aparecer. Eu morro de vergonha porque vão me chamar de blogueirinha. E tá na moda, né, chamar as pessoas de blogueirinha hoje em dia. É, marca, ela precisa da E tua pode ser uma presença. coisa que, né, ô Débora, e pode ser uma coisa que te bloqueie já aí, né? Falar assim, né, eu não quero ser blogueiro, então eu não vou, né, não vou continuar. Né? É algo Exatamente. interessante também, né, para Exatamente. pontuar, porque senão a pessoa vai. Desculpa aí. Sim, aí na primeira situação, não, imagina, aí na primeira situação que a pessoa for ser chamada de blogueira, já desiste, né? Aí fala, ai, não quero isso, não é pra mim. E eu tenho pessoas próximas que aconteceram isso, de pessoas de estarem ali divulgando o seu trabalho, seu serviço, que é bom naquilo que faz, e que, infelizmente, por conta de algumas pessoas que agem dessa forma, de estar falando que tá se expondo, tá blogueirinha, tá não sei o que lá. Então, acaba. Então, vamos lá. Por que que a gente precisa estar nos stories, né? Por que que a gente precisa fazer stories todos os dias? Os stories, Jefferson, é considerado a TV, a nova TV, né, do mundo. Então, assim, as pessoas, elas perdem muito tempo nos stories, né? Eu faço assim, perdem, porque que bom, né? Que elas perdem, porque a gente tá lá, né? Então, assim, as pessoas, elas perdem bastante tempo com os stories. Então, se você não tá lá, muito provavelmente as coisas que estão no seu feed não vão ser vistas pela sua audiência. Por que que acontece? Antigamente, a ordem de publicação do Instagram era cronológica. Então, assim, se eu posto
Se você postou 6 horas da manhã e eu postei meio-dia, as pessoas estão vendo com mais frequência a minha publicação do meio-dia, consequentemente a das 6 horas da tarde, enfim, era cronológico. Hoje em dia, o Instagram ele tem um algoritmo, e esse algoritmo trabalha em favor dele. Então, assim, se a sua publicação teve maior engajamento, essa publicação ela vai ser distribuída para a maior parte dos usuários. Se a sua publicação não teve engajamento, e esse engajamento geralmente ele é definido na primeira hora de postagem. Então, se na primeira hora de postagem você teve o maior número e esse maior número também é relacionado ao seu total de seguidores, né? Então você não precisa ter ali 10 mil likes se você tem 1.000 seguidores. É sempre proporcional aos seus seguidores, à sua audiência. Então, se o seu Instagram, se a sua postagem, ela tiver maior número de curtidas, de compartilhamento, que é naquele aviãozinho, de comentários ou de salvamento, que é naquela bandeirinha que parece festa junina, o algoritmo do Instagram, ele entende que o teu conteúdo é relevante para aquele tipo de gente. Então ele começa a distribuir Uhum. para outros usuários através daquela página que se chama Explorar. Então, não sei se você já percebeu, às vezes, pessoas que a gente conhece, pessoas da nossa cidade, aparecem lá no Explorar, né? Não é só gente, ai, famoso, ai, sei lá, o latino. Não, é gente, famoso latino, né? Tudo a ver. Mas pessoas comuns também aparecem ali, de acordo Sim. com o engajamento que a gente está tendo, entendeu? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que o feed é um pouquinho mais complicado para você conseguir disseminar o seu conteúdo. Então, como é um pouquinho mais complicado, se você está iniciando agora, pode ser que você não tenha aquele número grande de engajamento. Então, o que que você vai fazer? Você vai para os seus stories, né? Que é onde as pessoas conseguem ver com mais frequência, é onde as pessoas entram e geralmente elas vão primeiro para os stories, né? E as pessoas também me perguntam o seguinte: ah, mas eu não gosto de ficar me expondo, né? Eu não gosto de expor a minha vida, eu não gosto de fazer isso. Gente, stories, você vai mostrar apenas o que você quer, entendeu? Você vai mostrar aquilo que você quer que as pessoas saibam. Você não precisa mostrar nada além disso. Você não precisa mostrar o seu quebra-pau que você está tendo com seu marido. Isso é uma coisa sua, entende? Mas é legal você criar um relacionamento. Então eu sempre posto. Acabei de acordar, eu sempre posto uma mensagem, e é sempre falando. Eu gosto de falar, não é uma capacidade minha surreal, todo mundo tem a capacidade de falar. Antigamente eu também tinha muita vergonha, mas hoje é extremamente normal e eu gosto muito. Então, assim, de manhã eu falo um bom dia para minha audiência, né? O que que eu vou fazer no dia, geralmente, com relação ao meu trabalho. É, Às vezes até dou umas explicações, porque às vezes o dia tá muito corrido, então eu sumo um pouquinho. Lá no meio do dia, às vezes eu tô fazendo alguma coisa interessante, eu começo a posto meu filho, né, os dias que eu tô em casa, alguma coisa que ele tá fazendo. Então, assim, você vai mostrando estrategicamente coisas que vão fazer com que as pessoas também gostem daquilo, né? E se Sim. relacionem com aquilo, sempre observando o seu trabalho. Você não vai postar, sei lá, coisas aleatórias se não condiz com a tua área de atuação. Mas é interessante você mostrar que você é humano, né? E que você também tem um momento de lazer, que você também come aquelas coisas, que você também tem vontades, enfim. É sempre com isso. E falando, né, ainda dos stories para a gente encerrar, é, o que que acontece? As pessoas também não escrevem, não dão palavrinhas-chaves, né, sobre o que você está falando. Porque o que que acontece? Quando a gente entra nos stories, ele entra mudo. Então, se você fala um monte de coisa para ficar aquele monte de pauzinho lá em cima, primeira coisa, você vai correr. A pessoa vai correr dali, ela não vai ficar, entendeu? Então, eu sempre dou a dica de falar pelo menos 4 frames por assunto, que é 4 stories por assunto. Porque não sei se você percebeu, mas quando a gente vai falar alguma coisa, ele filma seguido 4 stories, aí ele encerra.
Então, assim, se você vai falar uma coisa muito grande, eu aconselho a ir para o feed, né? Grava um videozinho de até 1 minuto Sim. e vai para o Uhum. feed. Ou se for algo que vai transcender esse 1 minuto, vai para o IGTV, mas não fica nos stories porque é cansativo. Os stories é 4 frames por assunto, só. Então, tem dias que eu quero falar sobre alguma coisa que eu gravo, tipo, 3, 4 vezes para poder enxutar, para poder caber naquilo. Porque eu mesma não gosto de ficar, pelo menos 4, e você dá palavras-chave sobre, né, nos seus stories, porque isso vai fazer com que a pessoa crie e desperte a vontade de aumentar o volume. Porque se ela vê que já tem stories demais, que você tá falando um monte de coisa que ela nem sabe o que que é, ela vai preferir nem saber, né? Vai preferir continuar do jeito que tá. Então, essa dica das palavras-chave no, no, nos próprios stories ali, sobre o que você está falando, os tópicos, uns gatilhos mentais, faz com que as pessoas se sintam na curiosidade de ouvir você falando sobre aquilo. Às vezes por interesse, às vezes por deboche, não sei. Mas aumenta a visibilidade para que outras pessoas interessadas também apareçam. Maravilha. E quem tem medo, a musiquinha era Quem tem medo do lobo mau, né? Agora, quem tem medo De de stories, todo mundo, né? se expor, tem que aproveitar, né? Você foi muito bem assim, né, quando você falou sobre a TV, né? Então, assim, quem tem essa vontade, quem não tem, quem precisa agir pela necessidade, né? Acho que a Lucy colocou, né, o pessoal deu os parabéns para nós, né? A gente agradece aí o Legal, apoio. deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, é que eu já fechei aqui no outro aparelho Aqui, aqui, no aqui aparece positivo para mim. Ah, aparece, né? Então, assim, que bom, gente. Né, eu conversando com a Débora, assim, a gente tem umas ideias assim, bem legais mesmo, principalmente, né, empreendedores que lutam, e principalmente aqui para nossa cidade, né? A gente sabe que a gente mora, né? A gente tem essa cultura mesmo, bem, como eu posso dizer, assim, pobre, né? Até às vezes no pensamento, na questão de evolução, mas assim, o que que a gente quer, né, nessa live é te mostrar exatamente isso, que a gente pode sim ser melhor, pode ter, não ser um super, hiper, mega artista. Se for também, que bom, né? Como a gente tem vários casos aqui, né, da cidade. Mas o que a gente quer passar é exatamente isso, que todo mundo pode ser melhor, pode melhorar a sua situação, principalmente na internet. Hoje a gente tem aqui, graças a Deus, né, a Débora aí que está aí com essa parte de marketing digital, que é totalmente diferente de outros marketings, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento, tem que investir, acreditar aí no seu produto, principalmente em você, né? A gente sabe que o empreendedor, ele é um desafio, né? A gente sempre vê as figurinhas que empreendedor não dorme, que empreendedor... É exatamente isso, é um desafio, né? Quem gosta de desafio, tá aí para empreender, ou quem nunca pensou em empreender, né? é. Isso é o que importa. Então, assim, que a gente não, que essa pandemia não morra os sonhos, né, que a gente tem e que a gente tenha mais força mesmo para aproveitar e se desenvolver, se capacitar, correr atrás dos profissionais, né, que estão aí à disposição. E que enxergue como uma oportunidade, né, Jefferson? Tem mania de chamar de Jeff, mas Jefferson. Não tem problema Que não. enxergue como uma oportunidade, né? É uma oportunidade de se destacar. A gente vê muito mesmo do mesmo, né? Gente que quer fazer o que o outro faz. E isso é uma coisa assim, é tão sem criatividade, porque a gente acaba pensando assim, é aquela velha história de ninguém tem a ideia, até que eu tenha, um exemplo, né? Ninguém teve aquela ideia. Mas aí, a partir do momento que a outra pessoa tem,
aí já começa a despertar a vontade de querer fazer igual, e aí tem aquele pensamento, poxa, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não pensei nisso antes? Mas é porque quando o outro tem essa ideia, é muito mais fácil para mim. Então, assim, buscar dentro da gente aquilo que a gente quer passar, aquilo que a gente acredita, né? As nossas experiências, e é por isso até que eu coloco aquilo na planilha que eu te disse, faz com que a gente consiga enxergar as nossas possibilidades. Porque às vezes a gente, ai, tô com vontade de empreender em, sei lá, criar galinha. Mas você nunca teve a familiaridade com aquilo, entendeu? Então, assim, é porque fulano tá fazendo? Não, busque dentro de você, né? Dentro da essência, o que que você gosta, o que que te preenche, o que que te faz bem, para que você consiga apostar realmente naquilo. Porque empreender não é só fazer o que gosta, mas é investir dinheiro naquilo, né? É investir tempo naquilo. Então, eu sempre falo, se você não quer gastar com X, né, com qualquer coisa, com mercadoria, com conhecimento, com o que seja, significa que aquilo não é prioridade para você no momento. Então, como você quer subir de nível, né? Como você quer crescer em algo, se você não está disposto a pagar o preço? Então, tem um preço a ser pago, né? E pessoas que já traçaram esse caminho pagaram um preço talvez ainda maior por erros, acertos e etc. Então, a partir do momento que você consegue visualizar, né, o caminho, é seguir e saber que vai precisar colocar um pouquinho de dinheiro ali, vai precisar errar, né, acolá, e tá tudo certo. E tem que meter a cara a tapa mesmo. Porque senão, se você não seguir as tendências do que vem acontecendo, pode ser que você fique para trás, seu negócio fique para trás, e ali o seu sonho vai ficando para trás também, e aí vem a frustração, né, e uma leva de coisas também. Perfeito, 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 perfeito. Está aí, né? O desafio está lançado e acredito Isso. que eu mesmo, assim, particularmente, né? Não é modéstia, é a verdade. Eu aprendi muitas coisas aqui com você, vou praticar. Acredito que quem passar por essa live aqui, né, que vai ficar aí na página, vai aproveitar. A internet está um pouco ruim, eu tô vendo aqui que tá travando tudo aqui, o meu, o seu, tá, né, tá tudo travando, mas Tá é que, travando como a gente bastante falou, aqui né, é uma também. live pesada, mas É. que bom, viu, ô Débora, poder partilhar um pouquinho aí das experiências, perguntar, conhecer, aprender. Fico muito feliz mesmo por toda a, a, e a garra aí no trabalho, no seu trabalho, no trabalho da sua família. Ai, eu que agradeço. Eu que agradeço muito, né, a oportunidade de estarmos falando sobre isso. Como eu disse, eu admiro, né, a tua força, a tua inovação naquilo que você faz. Você sempre busca estar antenado. E é uma coisa que eu sempre acredito, né? É o que a gente também falou sobre isso. A gente precisa evoluir, né, e não ficar estagnado. Então, Sempre. obrigada, né, pelo convite. Também vou te convidar aí para a gente estar fazendo uma live lá no meu perfil, que eu acho que vai ser muito bacana também. E aí já fica todo mundo convidado para ir para lá, né? Ligado. Exatamente. A Débora tem lá no Instagram, né? Para quem. Às vezes a pessoa fala, eu não uso muito Instagram, mas vai lá, né, dá uma força, vai lá, curte, É, se inscreve. o Instagram, eu não tenho muita familiaridade com o Facebook. Com o Instagram eu tenho, só que eu preciso do Facebook, porque o Facebook Sim. Para quem não sabe, tá, gente? O Facebook é o dono do Instagram. Então, muitas coisas Isso. relacionadas a E do WhatsApp configurações, também. né, do Instagram, eu preciso, e do WhatsApp também. Então, muitas coisas relacionadas a configurações do Instagram, principalmente anúncios, eu preciso gerir no Facebook. Então, eu preciso mais nessa parte de anúncios, de tráfego, eu preciso do Face. Mas assim, para usar mesmo assim, para fazer, nem sabia fazer live aqui. Não, então é uma coisa que não é meio
não é bem a minha praia, mas é, é interessante estar aqui também, né? Porque são públicos distintos, né? O pessoal, a galera do Instagram é diferente da galera do Face, né? Então a Sim, gente sim, precisa estar é. abrangendo todas as pessoas aí. Todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que evoluir. Isso. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Eu me despeço aqui da nossa convidada, a consultora de marketing digital, Tô me Débora achando super Xavier aí. importante. Tem que ser, tem que apresentar bem, né? E a gente Isso aí. fica aí à disposição para qualquer coisa, chamar a gente aí no direct, no Instagram ou aqui, né, também O nas redes Messenger. sociais. E a gente está aí para ajudar e crescer. E quem sabe aí, se Deus quiser, a gente tem umas novidades aí futuras. Vamos ver o que Deus prepara. Vamos tentar movimentar muito mais coisa ainda. Isso aí, se Deus quiser. Certo? Um grande abraço, Bom, Débora. obrigada, Até né? Já mais. Fica com agradeci. Deus. E tchau, Obrigada, gente. Obrigado, Jeff. gente, pela Tchau, tchau, companhia. Deus gente. Boa abençoe. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.